GT Notícias está de volta e destaca agora que 4 em cada 10 casas no Brasil não têm acesso à internet. A baixa renda familiar é o principal fator que afasta o brasileiro da rede mundial de computadores. No térreo do centro administrativo, o telecentro, que oferece internet de graça, chega a receber 1.000 pessoas por mês. E a procura está crescendo. Aumentou, porque fiquei sabendo que outros telecentros que também fecharam, então aí o pessoal começa a procurar aqui onde tem, né? Parece que a internet está presente em todos os lugares, mas não é bem assim. Segundo o IBGE, em 38% das residências do Rio Grande do Sul não há acesso à internet. As razões são várias, mas a principal delas tem a ver com a renda. Segundo a pesquisa, quanto menos renda, maior a dificuldade de conexão. Em domicílios onde a renda é de até R$ 240 per capita, só 30% tem internet. É o caso do André. Tem que juntar 2, 3 anos de Bolsa Família para mim comprar um computador. Este especialista em mídias digitais diz que os governos têm a obrigação de facilitar o acesso à internet para as populações de baixa renda. As pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso à internet em casa, hoje são cidadãos tratados como cidadãos de segunda categoria. Óbvio que um cidadão que mora numa favela de baixa renda ou desempregado não tem as mesmas condições que um cidadão que tem um escritório na Avenida Paulista. Hoje, no Brasil, os dois pagam o mesmo preço pela internet. Ele também cobra a execução do Plano Nacional de Banda Larga, cujo objetivo é levar a internet para 95% dos brasileiros. A internet nas escolas e um Plano Nacional de Banda Larga com políticas públicas que resolvam tratar essas desigualdades como uma política pública se faz necessário no Brasil. Em Salvador, o Centro Nova Semente abriga filhos de presidiárias que aguardam as mães cumprirem penas. As crianças recebem atendimento psicológico, vão à escola e visitam a mãe no presídio. Essas crianças cresceram longe das famílias. Elas vieram para essa casa de acolhimento quando ainda eram muito pequenas e não podiam mais ficar com as mães dentro do presídio. O Centro Nova Semente foi fundado em 1999 e é mantido pela Pastoral Carcerária. A casa é grande, tem parquinho e bastante área verde. Eles têm atividades como reforço escolar, balé e capoeira. E mais do que isso, são estimulados a manter o vínculo de amor com as mães. Eles visitam a mãe cada 8 dias, mas é necessário que aconteça, não é um acontecimento na penitenciária, a gente leva. Se é um aniversário, a diretora talvez permite que a mãe participe. Mas quando as mães saem do presídio, nem sempre têm condições de levar os filhos para morar com elas. E aí uma nova etapa começa. Quando as mães saem logo do presídio, não entregamos de imediato os filhos. Depois que a gente sente segurança em estar entregando a criança, de que a gente já sabe que possui uma moradia, de que vai dar um suporte legal para o filho, que possui o vínculo entre mãe e filho, realizamos a reinserção familiar. Essa menina de 14 anos vive na casa de acolhimento desde que tinha 1 ano. A mãe já está solta, mas ela optou por continuar aqui. Eu mesmo já preferi ficar aqui, porque estou aqui desde pequeno, nunca morei no lugar, também não tenho muito assim coisa com minha mãe. Eu espero ficar aqui só até terminar os estudos. A dívida com a justiça tem fim, mas existe uma outra pena que as mães dessas crianças carregam pelo resto da vida, a de não ter tido a oportunidade de cuidar de seus filhos. Josimara já terminou de cumprir pena, mas está atualmente em um centro de reabilitação para se curar da dependência química. O sonho dela é voltar a morar com 6 filhos que estão aqui. Eu estou sem estabilização nenhuma assim na minha vida, ainda não tenho uma casa. Estou em um centro de recuperação, me recuperando para estar bem com eles e pegar eles para estar comigo. Na capital paulista, um projeto incentiva o encontro de pacientes com Alzheimer que se reúnem para contar histórias, estimular a criatividade e, principalmente, exercitar a memória. Por ser um menino muito obediente, amável e alegre, cantarolou ela.
poderia fazer 3 pedidos que seriam atendidos? Terezinha tem 88 anos e, às vezes, esquece de algumas histórias. Ela tem perdido a memória por causa do Alzheimer. Ao lado de outros idosos, alguns também com doenças degenerativas, Terezinha misturou realidade com ficção. O resultado do trabalho em conjunto foi este livro com 4 contos. É muito gostoso, eu adorei. Eu gosto de contar e sou doida para ficar inventando história. Rodas como esta estimulam a criatividade dos idosos. A partir de desenhos e da contação de histórias, eles resgatam a memória de forma lúdica e saudável. Então essa princesa, como morava num castelo em Churuco, ela não tinha muito dinheiro, né? Ela era uma princesinha assim, sabe, que vivia com uma certa dificuldade. E isso auxilia para que eles tenham um encadeamento das lembranças deles e eles possam trazer à tona alguns pequenos fragmentos de memórias antigas, utilizando recursos da criatividade também, fazendo com que eles possam utilizar a atenção, a linguagem e várias outras funções que às vezes quando eles ficam em casa ou em outros lugares, eles não têm a oportunidade de estimular como numa atividade dessa. Se surpreender com boas histórias, fazer novos amigos e compartilhar momentos da própria vida. Exame de sangue pode definir quais os melhores alimentos para você consumir na sua dieta. É um mapeamento genético. E o futuro já chegou. O Uber está desenvolvendo o protótipo de táxi aéreo, um carro voador que vai ajudar o cliente a fugir dos congestionamentos das grandes cidades. É o que você confere daqui a pouquinho aqui no NGT Notícias.